Queria dizer a você o seguinte, que nós adquirimos, nós que eu digo, a minha família, adquiriu uma fábrica de imagens que estava para fechar. Uma fábrica de 60 anos, de imagens maravilhosas. Né? Uma fábrica pequena, tem 12 funcionários só, que faz imagens de todos os tamanhos, com vários modelos, né? E aqui na cidade de Guaratinguetá é a fábrica de imagens São Judas Tadeu. Eu até gostaria de convidá-lo a conhecer, a divulgar. Eu pedi a um filho que assumisse essa fábrica, não deixá-la fechar. E ele aceitou, é um dos filhos que é engenheiro, né? Está trabalhando com essa fábrica. Não está fácil, mas temos fé em Deus que ele vai, né, não deixar essa fábrica fechar. E com imagens de todos os tamanhos, inclusive com restauração. Quem quiser ter um conhecimento disso, entre no nosso site Cleofas, que lá você vai ver, inclusive, as imagens, vai ver as informações sobre isso aí. Sandro, o que você tem aí para nós? Professor, sabemos que muitas passagens da Sagrada Escritura falam da imagem da mulher, que é referente à igreja, principalmente em Apocalipse. A nossa liturgia católica usa tais passagens em datas e festas referentes a Maria. Qual a relação entre Maria e a igreja nestas passagens? E por que se usam essas passagens referentes à igreja para Maria? Sim, a igreja sempre foi simbolizada por uma mulher, exatamente por ser a esposa de Cristo. E a esposa é mulher. Então, aquela visão lá do Apocalipse, que você colocou, Apocalipse 12, aquela mulher vestida de sol, né? A lua debaixo dos pés, o sol como um verdadeiro manto, né? E na cabeça 12 estrelas. A igreja vê ali duas coisas. A própria igreja, essa mulher que representa a igreja gloriosa, que vai ter a sua glória consumada na eternidade, como já falamos aqui, e vê a Virgem Maria. Porque ali, toda essa visão do Apocalipse vai falar do filho da mulher que o demônio quer matar e ela foge para o deserto e tal. Então a igreja vê nessa visão exatamente a mulher, né, que simboliza a própria igreja, e a Virgem Maria. Esse é o motivo, exatamente por ser esposa. Essa figura, Sandro, que aparece em toda a Bíblia, de ponta a ponta, do casamento, é uma coisa maravilhosa. Você vê que a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Começou lá, Deus dizendo para o primeiro casal, né? O homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Está no comecinho da Bíblia, Gênesis 2, 23. E termina lá no Apocalipse dizendo que o Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus. Quem é essa esposa? É a igreja. Para celebrar as núpcias do Cordeiro. Eu dizia que a Bíblia é repleta de passagens de núpcias, né? Jesus fala daquelas, o pai que queria celebrar as bodas do seu filho, mandou os empregados prepararem tudo, mandou convite para todo mundo e ninguém veio. Mas ele, não, eu tenho que celebrar as bodas do meu filho. Vocês vão agora de novo para os caminhos, olha, vocês trazem quem vocês encontrarem, traz os aleijados, os coxos, surdos, mudos, eu tenho que celebrar as bodas do meu filho. O que é esse desejo do pai? É o Cristo com a igreja, né? Agora tem uma coisa, aqueles que entraram ali sem as vestes nupciais, ele botou para fora. Quer dizer, tem que ser uma celebração pura, sem pecado, né? Interessante essa parábola. Então, a gente vê as bodas atravessando toda, né? Aquelas virgens, as virgens prudentes, as virgens imprudentes, o noivo. Quem representa isso? A igreja e Cristo, né? E por que nós aqui na Terra, isso é muito interessante de entender, por que a humanidade foi estruturada em cima do casamento, do homem e da mulher? Porque o homem representa Jesus Cristo e a mulher representa a igreja. Essa aliança, Sandro, que a gente põe no dedo, significa, espiritualmente, a aliança de Cristo com a igreja, que se celebra na terra em cada casamento. Por isso que o Cristo levou o matrimônio, que era uma coisa natural, à dignidade de sacramento. Não é? A gente vê como que o projeto humano é um reflexo do projeto divino. Por isso o catecismo fala que a família
é um sinal da Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade é uma comunhão de pessoas. A família é uma comunhão de pessoas. O pai, a mulher e os filhos. Bom, mais alguma coisa? É certo a pessoa professar Jesus Cristo como Salvador, mas achar que a igreja e seus desígnios e dogmas são meramente humanos? Aí está um pecado capital. Sandra, essa pergunta foi muito boa. Infelizmente, muitas pessoas que não entendem tudo isso que nós colocamos até agora, a igreja ser sacramento universal da salvação, muita gente diz assim, eu quero o Cristo, mas eu não quero saber da igreja. Porque a igreja tem padre pecador, tem padre pedófilo, tem padre que é isso, tem bispo que é assim, tem papa que fez isso, papa que fez aquilo, tem um monte de leigo aí que dá contra testemunho, e vai para o cursilho, vai para a renovação carismática, depois fica aí fazendo coisa errada. Não quero saber da igreja. É a mesma coisa do jeito de chegar assim, eu vou no melhor médico do mundo, mas eu não quero o remédio que ele vai me dar. Quer dizer, você vai morrer, meu amigo. Você pode ir no melhor médico do mundo, mas se você não tomar o remédio que ele te der, você não vai ficar curado. Não adianta você ir em Jesus Cristo se você não for beber a água da salvação, o remédio que ele mandou a igreja distribuir. É isso. Por isso que nós temos que ensinar para as pessoas muito bem o que é a igreja. Cristo e a igreja é a mesma coisa. Interessante que quando Santa Joana d'Arc sofreu aquele inquérito terrível das pessoas, daquela inquisição forjada pelos ingleses que queriam matá-la porque ela era francesa, então queriam pegá-la num erro assim de doutrina, para dizer, está vendo? É uma bruxa, e forjaram, acabaram colocando ela na fogueira por causa disso, Mas uma das perguntas que fizeram para ela foi essa: para você, quem é o Cristo e a igreja? Ela disse, é a mesma coisa. É a mesma coisa, o Cristo e a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Santo Agostinho dizia, Christus totus, o Cristo total, o Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Quer dizer, você não pode chegar perto de mim, dar um beijo no meu rosto e dar um soco na minha barriga, porque a minha barriga é o mesmo corpo da cabeça. Então, não tem sentido a pessoa dizer, eu amo Jesus Cristo, mas não quero saber da igreja. Quer dizer, decapitou a igreja, ficou só com a cabeça. Quer dizer, um corpo desligado da cabeça, uma cabeça desligada para o corpo, acabou tudo. Então, essa pergunta é muito boa. Agora, não adianta eu ficar com raiva dos pecados dos filhos da igreja. Tem 2000 anos que a igreja existe. 2000 anos de pecado dos filhos da igreja, mas Deus continua agindo no meio de tudo isso. Dom Estevão Bittencourt tem uma comparação muito bonita. Ele fala assim, se você pegar um anel de ouro, esse anel aqui é de ouro, a nossa aliança, se você pegar esse anel de ouro, jogar na lama, jogar no barro, vai ficar sujo. Se você jogar nas fezes, vai ficar mais sujo ainda. Mas se você pegar, lavar, desinfetar, vai brilhar de novo, porque é ouro, e o ouro não perde o brilho. O ouro pode cair no barro, na lama, na água, na areia, vai brilhar de novo. É a igreja. A igreja, muitas vezes, passou pelas mãos de gente que fizeram coisas erradas. Mas essa igreja sempre foi levantada, sempre foi resgatada. Sempre que a igreja passou por isso que é bonito estudar a história da igreja. Quando você vê no século X, foi chamado o século de ferro, o século de chumbo. Parece que a igreja ia acabar. Sandro, assassinaram 6 papas no século X. Por quê? Porque aquelas famílias nobres da Espanha, da França, da Itália, brigavam que queriam fazer o papa. Então, quando uma família não conseguia fazer o papa, o que fazia? Matava o papa, para poder eleger outro papa. E assim foram 6 papas assassinados, papa envenenado, papa estrangulado, papa preso no castelo
de Sant'Angelo e morrer até de fome. Gente, se a igreja não fosse divina, tinha acabado. Acabado, não tem dúvida. É por isso que eu já contei a história aqui, daquele historiador protestante, né? O pastor, né? Um historiador alemão protestante chamado Ludwig Pastor. Ele escreveu a história dos papas, é uma coleção de 40 livros, assim, cada um dessa grossura. E não foram todos os papas, não, ele chegou até, parece que o século XV só. O pastor, o Ludwig Pastor, que era um historiador protestante, quando ele acabou de escrever isso, ele se converteu para o catolicismo. Porque ele disse, se essa igreja não acabou, de fato essa é a igreja de Deus. É porque o único ser que podia não deixar essa igreja acabar era Deus. Porque o que os padres fizeram com a igreja, os papas fizeram com a igreja, os bispos, os leigos fizeram com a igreja, os nobres, os reis cristãos fizeram com a igreja, não acabaram com ela, é porque realmente Deus não deixou. E aí, quando a igreja estava lá no fundo do poço, Deus mandava um São Francisco de Assis. Francisco, restaura a minha igreja. E o Francisco levanta a igreja. Um São Domingos de Gusmão funda os dominicanos e levanta a igreja. Quando a igreja passou pela terrível reforma protestante, então vem Lutero, vem né, Santo Inácio de Loyola, né, São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, doutores da igreja, santos da igreja, e levantam essa igreja. Então, sempre foi assim. Então, a igreja, meus irmãos, ela sempre vai ter filhos pecadores. Mas ela, como instituição divina, é santa. É dogma de fé. Creio na igreja una santa. As nossas misérias não destroem a santidade da igreja. E Cristo prometeu, nunca ela será vencida. Nunca ela será vencida. E a história mostra isso. O Império Romano não conseguiu acabar com a igreja. Ora, o maior império que o mundo já conheceu na sua história. Você sabia disso? Que nunca houve na história da humanidade um império como o Império Romano, que dominou toda a volta do mar Mediterrâneo, tudo. Tomou conta do mundo. Nunca houve um império que tenha tomado conta do mundo. Estabeleceu-se que os historiadores chamam de a Pax Romana. Por quê? Acabaram as guerras. Por que acabaram as guerras? Porque em cada cidade tinha uma legião de soldados romanos, acabou a guerra, ninguém mais brigava com ninguém. Roma dominava tudo. Esse império quis esmagar o cristianismo, aquele cristianismo de gente pobre e simples de Roma, derramaram sangue em abundância no Coliseu de Roma, no circo de Nero. E o que aconteceu? O império se tornou cristão. Foram 260 anos de perseguição, foram 260 anos de sangue derramado em toda a volta do mar Mediterrâneo. Não foi só em Roma, não. Foi no norte da África, foi lá no Oriente, foi na Espanha, foi toda a volta do Império Romano. Mas depois de 260 anos, meus irmãos, um imperador se converteu. Constantino, porque a mãe se converteu e o império se tornou cristão. Então, o Daniel Hope diz que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Está aí, ninguém vence essa igreja. Em que pese toda a nossa miséria, todo o nosso pecado, toda a nossa pobreza, Deus age através disso e leva a sua igreja para frente. Né? É o mistério de Deus. Bom, vamos continuar mais um pouquinho aqui, Claudinha. O Papa Paulo VI, ele escreveu aquela profissão de fé dele. O que é a profissão de fé do Papa Paulo VI? Foi o último Papa que explicou o credo e disse o que nós cremos, né, como fé católica. Profissão de fé do Papa Paulo VI. Né? Nessa profissão de fé, que é belíssima, o Papa diz assim: cremos, veja bem, esse cremos aí, é a nossa fé. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, edificada por Jesus Cristo sobre a pedra que é Pedro. Porque
pedra que é Pedro. Eu gostaria de dizer uma coisa interessante. Não sei se você já notou. No Evangelho de São João, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, no versículo 40, André, que era irmão de Pedro, Pedro não se chamava Pedro, Pedro se chamava-se Simão. André pega Simão e leva Simão a Jesus. Jesus olha para Simão e diz assim: tu és Simão, filho de João, serás chamado Quefas. Quefas em hebraico quer dizer pedra. Você vai ser chamado de pedra. Aqui, no comecinho do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 40 e 42. Depois Jesus vai dizer para Pedro, lá na frente: tu és Quefas, tu és Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Claro que a pedra fundamental da igreja, a pedra invisível, é Jesus Cristo. Mas a igreja, como uma instituição humana, precisa ter uma cabeça. Porque nenhuma instituição humana, meus irmãos, sobrevive se não tiver uma cabeça. Na família tem o pai, na escola tem um diretor, no quartel tem um comandante, no navio tem um comandante, no avião tem um piloto, tem que ter um chefe. Na cidade tem um prefeito, no estado tem um governador, no país tem um prefeito. Se não tiver um chefe, não tem ordem, não tem progresso. Então Cristo, claro, sabendo que a igreja é uma instituição também humana, colocou um chefe. Está aí Pedro, né? É o que o Papa diz, né? Professor, sobre a pedra que é Pedro. Professor, a gente vê bastante confusão com essa passagem, que o pessoal relaciona. Tu és Pedro. Entre a palavra Petros e Quefas. É a mesma coisa, é a tradução do hebraico. É do hebraico, né? Quefas quer dizer rocha. Do latim, Pedro, pedra, é a mesma coisa, é rocha. Uhum. É o fundamento, entendeu? É a base, porque os judeus construíam tudo com rocha, né? As casas dos judeus era tudo, eles não tinham madeira. O judeu não tinha madeira, porque o judeu só tinha oliveira, e eles não cortavam oliveira, porque a oliveira dá o óleo para eles. De onde é que vinha toda a madeira para Israel? Vinha do Líbano. Uhum. Vinha de navio de outros lugares, porque Israel não tem madeira. Não tinha madeira. Então era tudo com pedra, os muros de pedra, os moinhos de pedra, impressionante. Então quando ele fala, tu és pedra, tu és Quefas, ele está dizendo também, é só essa pedra. Né? Jesus fala da pedra angular, aquela pedra que calçava o edifício e travava tudo. Era a pedra angular, a pedra mais importante. Uhum. Se você tirar aquela pedra, cai tudo. Entendeu? Aqueles arcos feitos de pedra, ia fazendo. Quando ia fechar o encaixe aqui, tinha uma pedra que fazia o arco se assentar e não caía. Uhum. Se você tirar uma, desaba tudo. Então, a pedra para eles era extremamente significativa. Então, vem essa conclusão. Né? Muito bem, pode passar, Cláudio. Ela é o corpo místico de Cristo, é Paulo VI falando. A igreja é o corpo místico de Cristo. Sociedade visível, por quê? Formada de homens e mulheres, estruturada em órgãos hierárquicos. Tem que ter hierarquia. Onde não tem hierarquia, meus irmãos, é bagunça, é desordem, é anarquia, né? E ao mesmo tempo comunidade espiritual. Então a igreja é, de um lado, uma comunidade visível, que tem uma hierarquia, tem um regulamento, tem um catecismo, tem um código de direito canônico, tem leis, tem, como toda instituição tem o seu estatuto, e ao mesmo tempo é uma instituição invisível. Por quê? Porque é divina. E a parte divina dela, o Espírito Santo, é invisível. Né? Igreja terrestre, povo de Deus peregrinando aqui na terra, e igreja enriquecida de bens celestes, germe e começo do reino de Deus. Isso aqui é muito importante o que o Papa Paulo VI falou e que está na Lumen Gentium, no número 5. A igreja é o germe e o começo do reino de Deus. Ou seja, entenda isso muito bem, que isso é muito importante. Cristo veio ao mundo para quê? Para implantar o reino de Deus aqui nesse mundo.
porque quem estava mandando nesse mundo aqui era o demônio, né? Que pelo pecado original dominou a humanidade. E ainda domina muita gente que não quer saber do Salvador, né? Então, o Cristo veio para implantar o reino de Deus. E ele disse, chegou o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. Crede no Evangelho e fazei penitência. É assim que São Marcos começa o Evangelho dele. Agora, quem é que vai implantar esse reino de Deus na terra? A igreja. Por isso que o Papa diz, a Lumen Gentium diz, que a igreja é o germe. Germe quer dizer o quê? Semente. Sem igreja não tem reino de Deus. Olha o que ele diz, né? Germe e começo do reino de Deus. O Papa João Paulo II criou um terço a mais no rosário, né? O terço dos mistérios luminosos, né? O primeiro mistério é o mistério do batismo de Cristo, o segundo mistério da bodas de Caná, o terceiro, inauguração do reino de Deus. Como é que o Cristo inaugurou o reino de Deus? Constituindo a igreja, a semente do reino. É por isso que Jesus vai dizer para os apóstolos, não temam, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Está lá no Evangelho de São Lucas. Não temam, pequeno rebanho. O que é esse pequeno rebanho? É aquela igreja de 12 apóstolos que começava ali. Porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, o Pai confiou o reino de Deus a vocês. Por isso que Jesus fala depois para eles, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então você percebe aí a lógica de Deus no plano da salvação para salvar a humanidade. A lógica de Deus é essa, o Pai envia o Filho envia a igreja. Jesus diz lá na ressurreição dele, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoaram os pecados terão perdoado. Vocês vão batizar, vocês vão levar o Evangelho do Reino, né, a toda parte. Muito bem. Por meio do qual, o reino de Deus, por meio do qual, né, a obra e os sofrimentos da redenção continuam ao longo da história humana, né? Esse sofrimento todo da igreja, a obra da igreja continua, aspirando com todas as forças a consumação perfeita que se conseguirá na glória celeste após o fim dos tempos. Então o Papa confirma, Paulo VI falando, que a glória da igreja se confirmará, né, no final dos tempos, após o final dos tempos, ou seja, quando Cristo voltar, encerra a história da humanidade, aí será a glória da igreja e o reino de Deus estará então implantado definitivamente. Muito bem, o que mais? No decurso do tempo, o Senhor Jesus forma a sua igreja pelos sacramentos que emanam da sua plenitude. Então, o Cristo forma a igreja, edifica a igreja, santifica a igreja como? Pelos sacramentos. Ele diz ali, que emanam de sua plenitude. Na verdade, os sacramentos brotam da cruz de Cristo. A igreja ensina, né, que daquele lado aberto de Cristo nasceu a igreja e os sacramentos, né? Até um grande santo da igreja, Santo Agostinho, faz uma comparação. Assim como o lado aberto de Adão, Deus tirou Eva, do lado aberto de Cristo, Deus tirou a esposa de Cristo, a igreja. É bonita essa comparação que ele faz, né? Deus do lado de Adão tirou Eva, né? Do lado de Cristo, aberto pela lança do soldado, tirou a igreja com os sacramentos. Então ele alimenta a igreja com os sacramentos, né, da sua plenitude. Por eles, a igreja faz com que seus membros participem do mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, pela graça do Espírito Santo, que a vivifica e move. Então é importante entender isso daqui. Por eles, né, a igreja, pelos sacramentos. Eles quem? Os sacramentos. A igreja faz com que seus membros, nós, né,
participem do mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós participamos do mistério da morte e ressurreição de Cristo, principalmente pelo batismo. São Paulo diz, vocês não sabem que quem é batizado é mergulhado na morte e na ressurreição de Cristo? Por isso que a igreja ensina, meus irmãos, que a pia batismal é o túmulo do homem velho e ao mesmo tempo é o berço do homem novo. Por quê? Porque morre ali com Cristo, né? E ressuscita. Por isso que São Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, se ressuscitastes com o Cristo, buscai as coisas do alto. Quer dizer, para São Paulo, nós já somos ressuscitados pelo batismo. Não, ressuscitados de que forma? Nós morremos para uma vida de um homem velho, um homem escravo do demônio, escravo do pecado, escravo da morte. Agora, nós estamos livres em Jesus Cristo. E Paulo insiste nisso, na carta aos Gálatas, né? São Paulo diz, foi para a liberdade que o Cristo nos libertou. Não voltem à escravidão do pecado. Porque foi para a liberdade dos filhos de Deus que Cristo nos libertou. Isso é muito importante a gente entender. Professor, tem chegado algumas perguntas aqui dizendo, o que é o corpo místico? O corpo místico, como a igreja, é somente terreno? O senhor acabou de passar aí agora há pouco nos slides aí, que tem uma dimensão espiritual. Como é que seria essa dimensão espiritual, então? O pessoal está perguntando. A vida de Deus na igreja, a vida da graça na igreja. Eu acabei de falar aqui, Sandro, que a igreja não se acabou durante o tempo e não vai acabar exatamente por causa da vida espiritual que tem dentro dela. A vida de Deus, a vida do próprio Cristo que está ali. Acabamos de mostrar que a igreja é a comunhão de Cristo com os homens, é o templo do Espírito Santo. Então, essa presença de Deus na igreja é que dá a vida espiritual, né? É onde também eu expliquei, a igreja precisa ter uma cabeça visível, que é o Papa, porque ela é uma instituição social, é uma sociedade de homens e mulheres, ela tem que ter uma hierarquia, porque senão vira anarquia. Não, o que é o anarquismo? O anarquismo é aquela filosofia que prega o seguinte, não, aí governo eu sou contra. Né? Quer dizer, é contra a ordem, é contra o governo, é contra a hierarquia. Então, meu amigo, é o caos. Ninguém respeita ninguém, um rouba o outro, tal, acabou. Entende? Você vê que um país vai bem, quando o país tem ordem, tem progresso, não tem roubo, não tem assalto. Quando o país está cheio de roubo, assalto, tal, é por quê? Porque esse país está na anarquia. A vida política desse país não funciona. Um país que vive na anarquia, na guerra. Um país que você vai, é tudo tranquilo, né? É um país que politicamente ele é bem estabelecido. Ou seja, ele tem ordem, tem hierarquia, tem leis que são obedecidas, tem progresso. Nós temos que aprender muito com isso. Temos que aprender. Então a igreja também é uma instituição humana, então tem que ter essas coisas. Agora, por que ela não acaba como o Império Romano acabou, o Império Mongol acabou, o Império Egípcio acabou, o Império Persa acabou, o Império Bizantino acabou, o Império Otomano acabou? Por quê? Por que a igreja não acaba? Porque ela é divina. Aí é o mistério da união do divino com o humano. Por isso fala corpo místico, misterioso de Cristo. Não é só um humano, é o humano e o divino. E os santos e as almas do purgatório também fazem parte dessa dimensão espiritual? A igreja tem 3 dimensões, a gente vai chegar nisso. É a igreja triunfante que está no céu, padecente que está no purgatório e militante que está na terra. É uma mesma igreja, o mesmo corpo de Cristo, mas que vive dimensões diferentes. Entendeu? Bom, chegamos ao final, né, Cláudia? Muito bem, eu quero então agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Quero agradecer, Sandro, você. Pode aí fazer as suas despedidas de hoje. Obrigado, professor. Também o pessoal com a gente aqui no estúdio. Obrigado a você que participou, né? Chegaram muitas perguntas, não dá para fazer todas, mas eu agradeço você. Deus abençoe. Muito obrigado a todos. E vamos pedir aos sacerdotes que nos acompanham em casa. Eu sei que tem muitos sacerdotes que nos acompanham, porque eles me dizem isso, né? Então eu quero pedir-lhes, né, que abençoe todo esse povo de Deus que nos acompanha à distância, que esse sacramental chegue a cada um pela fé que cada um tem no amor a Deus, no amor à igreja, no amor a Jesus Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Fez o céu e a terra.
Que Deus nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, por essa bênção sacerdotal, quem sabe até episcopal, diaconal, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.